Oiê, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos ao canal Reflita Comigo. O meu nome é Jéssica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como romper, como quebrar padrões de comportamento que até então estavam regendo a nossa vida. De acordo com o ambiente ao qual nós estamos inseridos, nós vamos aprendendo, nós vamos nos adaptando conforme aquilo que vai sendo apresentado para nós pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa cultura, enfim, pelo ambiente ao qual nós estamos inseridos. E esses comportamentos, ao passo que eles vão sendo aprendidos, eles vão se tornando hábitos na nossa vida. A gente aprende sobre eles, nós pensamos sobre eles, e conforme a gente vai repetindo, eles vão se tornando hábitos. E chega um ponto que a gente para de pensar para agir, para se comportar. Porém, conforme a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai passando por um processo de autoconhecimento, de autorreflexão, a gente começa a perceber que aqueles comportamentos já não fazem mais sentido para nós. E aí a pergunta: o que fazer quando a gente se depara com essa situação? Quando aquele ambiente, quando aqueles comportamentos, quando aqueles hábitos já não fazem mais sentido para nós. E aí nós começamos a enxergar novas possibilidades, né? Dentro do contexto que a gente está, a gente começa a querer outras coisas. Só que como aqueles hábitos ou como aqueles comportamentos estão tão enraizados dentro de nós, é difícil para a gente romper com eles, para a gente quebrar com eles. Porque junto desses hábitos vem uma outra questão, um outro ponto, que é o que governa a nossa vida, que são as nossas crenças. E aí nós chamamos dentro da psicologia de crenças limitantes. Não todas, tá? Não generalizando, as crenças elas são importantes. Porém, eu estou falando das crenças que sustentam esse hábito, que para nós já não fazem mais sentido. Mas elas estão tão enraizadas, estão tão enraigadas dentro de nós que é difícil para nós mudar. Porque até então, essas crenças, elas eram para nós uma verdade. Só que a partir daquele momento que a gente começa a enxergar e questionar, elas já não são mais tão verdades assim. Porém, o que fazer quando essas crenças elas são uma verdade absoluta para todos que estão ao seu redor, menos para você? E aí que a gente começa a entrar num estado de sofrimento. Muitas vezes é nesse processo, nesse momento, que pode surgir uma depressão, que podem surgir ansiedade. Por quê? Porque aquele ambiente, aqueles comportamentos, aqueles hábitos já não fazem mais sentido para nós. Mas como mudar? Como sair desse lugar, né? O primeiro passo é a gente reconhecer, é a gente parar um instante para enxergar esses hábitos, esses comportamentos e realmente compreendê-los e se questionar: qual é o sentido desse hábito, desse comportamento para mim hoje? Qual é o sentido disso que eu estou fazendo? E se a resposta é não sei, não tem sentido mais para mim, aí a gente parte para um outro passo, que é ressignificar esse comportamento. É entender de onde que ele veio, se foi dos nossos pais, se foi de repente de um ambiente religioso, de uma escola, enfim, né, de algum parente, de algum amigo ou alguém que te criou, enfim, ele tem uma origem. É tentar encontrar essa origem e buscar ressignificar. Olhar para dentro de si e se perguntar: o que eu quero? O que faz sentido para mim hoje? Onde eu estou? O que eu estou vivendo? O que faz sentido para mim? E olhar ao seu redor oportunidades, começar a buscar oportunidades e novas possibilidades que se relacionam com aquilo que hoje faz sentido para você. Por exemplo, as crenças limitantes da minha família me dizem que do lugar de onde eu venho, eu não posso conquistar coisas muito grandes, porque isso não é para mim, porque
eu precisaria ter um padrinho, que eu precisaria ter dinheiro, enfim, N coisas. Ou seja, o lugar onde eu almejo chegar, teoricamente, dentro dessas crenças, não seriam para mim. Só que eu comecei a buscar conhecimento, buscar outras fontes. Eu tive acesso à informação que começou a me dizer que sim, isso é possível para mim, que dá para eu chegar lá aonde eu desejo. Só que eu vou ter que trilhar um caminho. E é um caminho um tanto quanto mais difícil, mais doloroso, um caminho árduo, que vai exigir de mim muito esforço. Mas o mais importante é que é possível. Essas informações, o conhecimento que eu tive acesso, que eu comecei a ter acesso, me disse que é possível, que eu consigo chegar. Só que tem um caminho que eu vou ter que trilhar. E esse caminho é um caminho diferente do caminho que minha família trilhou até então. Porque é um caminho novo, é um lugar novo. E aí, dentro desse contexto, a gente se depara com uma outra situação: a ansiedade que isso nos gera, o medo que isso nos gera. Por quê? Porque é um lugar novo. Tudo que é novo nos assusta, porque faz parte do nosso mecanismo de defesa biológico nos alertar a respeito de possíveis perigos que possam existir ao longo ali do nosso caminho. É biológico isso, né? Isso entra dentro do nosso mecanismo de luta ou fuga. Ou seja, diante de uma nova situação, de um novo contexto, existem duas reações que a gente automaticamente, quase que instintivamente, elas surgem dentro de nós, que é o mecanismo de luta ou o mecanismo de fuga. Ou seja, diante de uma nova situação, ou a gente vai querer lutar e fala, mano, vamos lá, vamos em frente, vai dar certo, vamos encarar isso. Ou o mecanismo de fuga, que muitas vezes é o quê? É o que nos paralisa. É o que fala, não, isso não é para nós, isso não é para você, vamos desistir, deixa quieto isso daí, vai dar muito trabalho, vai exigir muito esforço. E é aí que a gente acaba desistindo. Só que é nesse ponto que entra a nossa parte da razão, da consciência, da fé, daquilo que nos move enquanto ser humano, daquilo que nos torna humanos, que é a nossa capacidade de refletir sobre as coisas, de ponderar todas as coisas e analisar se aquilo de fato faz sentido. Nós analisamos, ao invés de simplesmente a gente reagir ou lutar de uma vez e vamos sem pensar, ou simplesmente fugir e falar, não, isso não é para mim, a gente para e analisa aquelas possibilidades, analisa as oportunidades. A gente começa a buscar informações, buscar conhecimentos, buscar conselho e a opinião de pessoas que já chegaram nesse lugar onde nós queremos chegar. Porque assim, trazendo para esse contexto de crença limitante, se nós formos buscar na nossa família conselho, ou de pessoas que não trilharam esse caminho, que não chegaram lá onde nós queremos chegar, dificilmente nós vamos encontrar ali um reforçador positivo, um ânimo para a gente continuar, para a gente conseguir. Muito provavelmente nós vamos ouvir o quê? Não, desiste, isso não é para você. Por isso a importância de nós selecionarmos quem são as pessoas em que nós vamos buscar conselho, em que nós vamos buscar uma orientação. Porque se nós formos buscar conselho de pessoas que não trilharam esse caminho que nós estamos querendo trilhar, que não chegaram nesse lugar onde nós queremos chegar, dificilmente nós vamos encontrar apoio e incentivo. E neste momento, para conseguir romper com essas crenças, vai ser muito importante nós buscarmos apoio e conselho e incentivo daquelas pessoas que já chegaram lá. Porque essas pessoas vão olhar para você e vão falar, cara, você consegue, dá para chegar. Só que assim, você vai ter que ralar. Quebrar um padrão antigo, romper um padrão antigo e buscar fazer novas escolhas, trilhar novos caminhos que ninguém do seu convívio ali trilhou ainda, que não tem ninguém para te ajudar e para te orientar, num primeiro momento vai parecer impossível. Mas ouvir pessoas que também passaram por isso, que também não tiveram um ânimo, um incentivo, ou às vezes até tiveram, porque cada contexto é muito único, mas você ouvir alguém que trilhou esse caminho, que conseguiu chegar lá,
isso vai te dar um gás. Isso vai te dar uma energia, uma motivação, que é o motivo para a ação. Você vai parar, pensar, você vai refletir e pensar, cara, se ele chegou lá, eu também consigo. Eu posso chegar. É claro que não vai ser igual, o caminho não vai ser igual do que foi o da pessoa, porque cada pessoa é única, cada caminho é único. O seu caminho é único aqui na Terra. O meu caminho é único. Mas é possível nós aprendermos, nós tirarmos lições com quem já passou por esse caminho. Porque às vezes, o que acontece? É como se fosse uma estrada, sabe? Pensa numa estrada. Por essa estrada, várias pessoas vão passar. E cada pessoa vai ter uma percepção dessa estrada. Porque é como se eu estivesse caminhando e eu tô olhando para minha esquerda. Então eu vou ter uma percepção a partir da minha esquerda. Mas tem uma outra pessoa que passou por essa mesma estrada e ela estava olhando para a direita. Então ela vai ter enxergado coisas do lado direito que eu não enxerguei porque eu estava olhando para o lado esquerdo. Então se eu for buscar conselho nela ou ouvir o que ela tem para me falar, eu vou ter uma nova perspectiva. Então, olha, se eu olhar para esse lado aqui, também tem coisa aqui. E eu posso tirar algum proveito disso. É essa a ideia da vida. Não é copiar ninguém, não é fazer igual o outro fez. Mas é você olhar tudo que cada um tem para te acrescentar. Você vai ressignificar isso de acordo com a sua realidade, com o seu contexto, com a sua percepção e vai se movendo em cima disso, vai trabalhando em cima disso. E a partir disso você vai criando novas crenças, que já não são mais crenças limitantes, já não são mais baseadas naquelas verdades que você apenas aprendeu dos seus antepassados. E não que isso seja ruim, porque eu acredito que a gente deve sim aprender com quem veio antes de nós. Só que a partir do momento que aquelas lições, que aqueles ensinamentos, eles nos paralisam, eles mais nos paralisam do que nos impulsionam, eu acredito que é interessante a gente repensar eles. Porque tem crenças que são relacionadas a valores, a princípios, a caráter, e isso para mim não deve mudar. Porque eu acredito que o nosso caráter ele deve ser baseado na verdade, na justiça, na retidão, dentro daquilo que é reto e justo e verdadeiro. E isso é algo que é inegociável independente do tempo. Mas você acreditar que você pode sim alcançar lugares mais altos, que você pode aprender algo novo, que você pode escolher mudar de profissão, que você pode sim viver de algo que você goste, fazer algo que faça sentido para você, entende? Essas questões que são mais maleáveis, que está mais relacionado à nossa realidade, à nossa percepção e ao nosso contexto, eu acredito que isso sim pode ser mudado. Só que é claro, demanda muito esforço, demanda muita coragem, muito trabalho, muita energia. Demanda um gasto e um investimento de energia muito grande. Por isso que nós precisamos ponderar para os lugares que a gente vai olhar, sabe? E ressignificar. A partir do momento que nós compreendermos o que faz e o que não faz mais sentido para nós, nós precisamos de fato romper e abandonar essas crenças, essas verdades que não fazem mais sentido e abraçar com todas as nossas forças aquilo que faz sentido e caminhar e se mover em direção a isso, por mais difícil que seja. E uma vez que você deixa elas para trás, elas ficam lá atrás. A gente não fica olhando para trás. E infelizmente, acho que um outro ponto é que nessa história toda, infelizmente, a gente vai precisar deixar coisas para trás. Coisas que já não fazem mais sentido para nós. E aí que eu acredito que é a parte mais difícil. Porque muitas vezes isso implica deixar pessoas para trás. Pessoas que já não compartilham da mesma verdade que a nossa. Que já não compartilham do mesmo sentimento, do mesmo objetivo. E muitas vezes são pessoas que são próximas a nós, né? Família, amigos. E quando eu digo deixar pra trás, não é você abandonar e nunca mais vou falar com essa pessoa e acabou, bloqueia. Não, é você continuar, é trilhar o seu caminho e muitas vezes vai ser sozinho. Porque você vai querer adquirir novos hábitos que para aquela pessoa não faz sentido.
E nós vamos perceber que aqueles hábitos são bons. Muitas vezes são hábitos bons, sei lá, fazer uma atividade física, por exemplo. Ninguém na sua casa faz e você entendeu que isso é bom e você vai querer começar a fazer. E aí você vai querer que aquela pessoa faça também, que você tá sendo bom pra você. Você começa a fazer, você vai ter resultados disso, você vai ver o quanto isso é bom e você vai querer que essa pessoa faça. Mas infelizmente, essa pessoa não enxergou a mesma coisa que você e ela não vai querer fazer. E aí é onde a gente pode começar a querer se questionar. Será que eu tô no caminho certo? Mas será que é isso mesmo? Isso quando não começarem a vir as críticas. Por quê? Porque você, a partir do momento que você busca conhecimento, que você busca informação, você começa a enxergar coisas que outras pessoas não estão enxergando. E aí, como é que você explica para uma outra pessoa que você está enxergando aquilo, que aquilo é bom, se ninguém mais está enxergando? Você pode ser tido como louco. Não, para, isso não é para você não, você tá louca. Deu certo com fulano, mas não vai dar certo com você. E é aí onde a gente vai precisar, infelizmente, silenciar essas vozes e selecionar as vozes que nós vamos querer ouvir, as vozes que nós vamos dar espaço, dar lugar na nossa vida, porque a nossa fala, a verbalização, ela é muito poderosa, né? A vida e morte estão no poder da língua. Então aquilo que você verbaliza se transforma em ação. Ao longo do tempo, aquilo que você fala se transforma em comportamento. E o comportamento, ao longo do tempo, repetidas vezes, ele se transforma num hábito inconsciente, que você nem percebe que você está agindo daquela forma. Então, pode ser difícil. E eu acredito que vai ser difícil, porque pelo menos para mim está sendo difícil. É um processo doloroso, mas é um processo que vale muito a pena, porque nós rompemos barreiras, nós rompemos limites, nós alcançamos novos lugares, novas experiências, e isso é tão gratificante, sabe? Perceber quando a gente se esforça e consegue chegar no lugar onde nós almejamos ter chegado, sabe? A gente vê que conseguiu e a emoção, o sentimento daquilo é tão forte, é tão intenso, que a gente até esquece toda a dor que a gente passou, a gente esquece, sabe? Que o processo, assim, o quão difícil foi. E a partir dali, nós criamos novas estruturas na nossa mente, novas estruturas que vão sustentar esse novo comportamento. Nós construímos novos hábitos, nós nos transformamos. E uma última frase que eu quero deixar aqui, que é algo que eu trago no meu coração, é: eu não quero passar pela vida sem vivê-la. E eu espero que você também não passe pela vida sem de fato vivê-la. Que você consiga romper, quebrar esses padrões antigos de comportamento e enxergar novas opções, novas possibilidades e construir novas verdades que vão fazer mais sentido para você, que vão te sustentar nessa jornada, que vão estar conectadas com aquilo que você nasceu para ser, né? Com aquilo que você almeja fazer, aquilo que faz sentido, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para você, de verdade, de coração. Deixa aqui nos comentários, né, se esse vídeo fez sentido para você. Compartilha aqui comigo, se de repente você está passando por algo parecido também, se você também está num processo de romper padrões antigos de comportamento, ou em qual fase você está, né, de reconhecer esses padrões de comportamento, na fase de ressignificar, de buscar novos sentidos, se você já está na caminhada, rompendo, né, as dificuldades que você vem enfrentando, tá bom? E é isso, um grande abraço e até a próxima!